Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, segundo João, capítulo 20, verso 19, diz a Bíblia que ele se apresentou no centro da casa. Olhou para os seus discípulos e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu desejo vos cumprimentar com essa paz. Quem recebe, diga amém. Eu quero ser grato a Deus por estar aqui mais uma vez, segundo ano que eu participo aqui, apenas cooperando com esse trabalho missionário, 4º Congresso Avante. Eu sei que não é fácil fazer eventos, é difícil, é desafiador, e ainda mais com vários dias consecutivos, mas Deus tem dado graça, e até o término vai acontecer ainda muita coisa. Eu quero louvar a Deus por estar aqui, Botucatu, por amigos que Deus nos deu aqui, pelo pastor Joaquim, pastor presidente desse trabalho, Deus abençoe, pastor Jefferson, nosso amigo, e a todos os obreiros, pastor Romildo. Eu disse para o Jefferson que eu só vou preparar o caminho, né? Suelen depois, eu só vou preparar o caminho, ok? Deus abençoe. Que Deus continue abençoando todos os pastores, servos do Senhor que aqui estão na tribuna. E louvar a Deus pela vida da minha irmã também. E do Carmona, que acho que deve estar na cozinha. É o chefe aí do alimento, né? Glória a Deus. Hoje eu fui no médico e o nosso bebê nasce dia 28. Dia 28, Benjamin, filho da nossa alegria, da nossa mão direita. Segundo o médico, diz que é dia 28, né? Mas ele disse, Deus é quem sabe. Mas na agenda do médico, está dia 28 de outubro. E eu louvei a Deus porque eu chego de viagem dia 24, e eu estava bem preocupado. Vou estar chegando de Recife, mas Deus é tão bom que Ele prepara todas as coisas. Estamos felizes. E também pela vida do pastor Jefferson, da sua esposa, que está esperando o bebezinho aí. A minha esposa profetizou. Foi. Mas Deus é bom. Vamos ler o texto? Eu quero que você abra sua Bíblia no tema. Eu prometo não vou ser extensivo. Reinaldo, meu amigo. Reinaldo é uma benção. Deus abençoe, Reinaldo. O João Luiz mandou dar um abraço a ele. O João Luiz mandou dar uma saudação. João, Deus abençoe, diz que amanhã vai estar aí. João é uma benção. Ah lá. Abra aí então no tema Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16. O tema é o 15, né? Mas nós vamos ler o 14. Quem achou vai dizendo bem alto: eu vou morar no céu. Depois eu quero o seu contato, o contato da pastora que deu uma palavra aqui, tá bom? Vou passar para minha esposa, ela faz um trabalho com as mulheres lá. E eu gravei um pedacinho do vídeo, vou mandar para ela. A gente vai ficar feliz de levar vocês lá, tá bom? Quem achou? Vamos ler? Mesmo assentado. 14 diz assim: finalmente... Preste bem atenção, tá? Eu vou ser bem tranquilo. Eu disse aqui que eu vim só preparar o caminho, tá? Vamos lá. Finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados à mesa, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já o tinham visto ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Ora, o Senhor, depois de haver-lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que lhe seguiam. E você diz amém. Pai, a tua palavra é a semente, e eu estou aqui apenas na qualidade daquele que semeia, e os que me ouvem são as terras, ou a terra. E a minha oração é para que a semente de agora não caia à beira do caminho, porque os pássaros roubam. Que a minha oração é para que a semente de agora também não caia no terreno pedregoso, porque ainda que essa semente cresce, com o tempo não cria raiz profunda, morre. A minha oração é para que a semente de agora, que é a palavra, não caia no terreno espinhoso, porque o espinho cresce e sufoca a semente, deixando ela infrutífera. Mas a minha oração é para que a semente de agora, que é a tua palavra, possa encontrar guarida em um terreno bom, a ponto dessa semente produzir 30, 60 e até 100 por um, para a glória e o louvor do teu nome. Amém e amém. Preste bem atenção. Nós lemos aqui um texto falando a respeito da ressurreição de Jesus. O capítulo 16 do Evangelho de Marcos vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Todos nós conhecemos o ministério, ainda que foi um período curto de Jesus, apenas 3 anos e meio aproximadamente. Mas João relata que se fosse escrever tudo o que Jesus fizera, não haveria papel, não haveria tinta para escrever tantas coisas que fora feita pelo nosso maior missionário de todos os tempos, que foi o nosso Cristo. Todos nós, quando lemos um pouco ou estudamos a respeito da biografia de Cristo, sabemos que ele sofre perseguição já dentro, ou melhor, desde o seu nascimento. Quando Herodes sancionou aquela lei para matar todas as crianças de 2 anos, os meninos. E Jesus, ele foi livre, porque Deus de fato tinha um projeto no nascimento daquele menino que é o nosso Cristo. E dos 2 anos, que fala sobre ali, na verdade, o nascimento de Jesus, que os reis, os magos, vieram adorá-lo com incenso, com mirra. E depois desse tempo, percebe que a Bíblia oculta, ela não fala nada a respeito de Jesus. Vai falar de fato a respeito quando ele tem aproximadamente 12 anos, quando anualmente a família, como José e Maria, saía de Nazaré para Jerusalém, como era alguns dias de caminhada, e o caminho também era perigoso. Então eles se reuniam dentro da comunidade para fazerem a viagem para Jerusalém juntos. As crianças iam brincando, então um tinha a condição de olhar o outro para não se perder, e essa unidade da viagem também era com um objetivo de que eles fossem guardados, um guardando o outro, de salteador, de ladrão. Mas a Bíblia diz que quando eles estão em Jerusalém, e que já acabou todo aquele ritual festivo, e que eles vão voltar para Nazaré, segundo o que diz a Bíblia, eles já estão aproximadamente um dia de percurso, ou em torno de aproximadamente 35 a quase 40 quilômetros de distância de Jerusalém. Maria observa e começa a ver as crianças, mas ela não vê Jesus. Então ela percebe que Jesus está perdido na concepção dela. Logo ela pensa, vamos voltar. Quando volta a Jerusalém, aonde é que o menino de 12 anos estava? Diz a Bíblia que ele estava dentro do templo, ou da sinagoga, conversando com os mestres e doutores da lei daquele tempo. E a Bíblia diz que tudo o que eles falavam, Jesus tinha a resposta.
Mas tudo que Jesus com 12 anos falava para as autoridades e os religiosos daquele tempo, eles ficavam em parafuso, não sabiam responder, entravam em questionamento e dizia: quem é esse menino? Diz a Bíblia que quando Maria encontra Jesus, sentimento de mãe preocupada, ela disse: estávamos atrás de você. E Jesus disse: espera aí, você não sabe que eu estou cuidando das coisas do meu Pai? Dos 12 anos ao 30, a Bíblia também oculta. Ele vem sendo formado o seu caráter, a sua juventude. Ele já é um homem. E para se cumprir a Bíblia, ele vai até a beira do rio Jordão, é batizado por João, seu primo, filho de Isabel. E diz o texto que João, quando viu Jesus, ele logo se questiona dizendo: espera aí, eu preciso ser batizado por ti e vem tu a mim? Mas no diálogo entre os dois, João acaba consentindo e disse, batizando Jesus, consentiu João em batizar Jesus. O texto diz que quando Jesus é batizado, João, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E logo que Jesus é batizado por João, a Bíblia diz nos evangelhos que o Espírito Santo de Deus, em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre o nosso Cristo, e uma voz do céu foi entoada dizendo: este é o meu Filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Segundo o que diz a Bíblia, Jesus sai do batismo e ele então é levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele é tentado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, tendo fome, o tentador se apresenta e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem-se em pães. Jesus olhou para o diabo e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo, e usando a Bíblia, Salmo 91, ele também diz: mas está escrito, se você pular daqui, Deus dará ordem aos teus anjos, que vai te tomar nas mãos para que você não tropece com os seus pés em pedra. Jesus olhou para Satanás e dizia: mas também está escrito, não se deve a Deus tentar. O diabo sai dali, leva Jesus a um monte muito alto, mostra, segundo a Bíblia, todo o reino, a sua glória e o seu poder, e lhe oferece com uma condição, dizendo: se você quiser poder, eu tenho. Se você quiser honra, fama, eu tenho. Se você quiser glória dos homens, eu tenho, mas eu te dou com uma condição. Qual? Se primeiro você prostrado diante de mim me adorar. Isso aqui é culto. Vou repetir. O diabo disse: eu dou todo o poder que você quer, te dou fama, te dou tudo, isso aqui é meu, mas com uma condição. E qual é a condição? Se você prostrado de mim me fizer um culto, me adorar. Diz o texto, porque Jesus não se vende, ele é o nosso maior modelo para ser seguido. Tem muita gente se vendendo sim por fama, tem gente se corrompendo pelos holofotes, pelos aplausos, pelos elogios, mas aqui está uma palavra de Cristo para nós. E qual é? Jesus olhou para o diabo e disse: para trás de mim, Satanás, somente a Deus eu devo adorar. Eu posso deixar aqui uma palavra. Sabe o que Jesus estava nos dando ensinamento? Que o meu culto é independente de quem prega, o meu culto é independente de quem adora, o meu culto é independente. Peraí, pastor, não estou entendendo. Porque, escute, pega essa palavra. Jesus está dizendo: o meu culto é independente de quem estiver presente. Eu até disse aqui ontem, eu estava acompanhando a live, não tinha gente até lá para fora. Que coisa bonita. Não poderia ser todos os dias assim?
Não pode, claro, Jesus, aonde tiver 2 ou 3, Ele está presente. Mas sabe o que eu observo na nossa geração? Eu não estou indo por causa de Cristo, eu estou indo por causa do nome que alguém carrega sobre as costas. Mas aqui vai uma palavra: o meu culto é independente de quem vai pregar. Se fosse o pastor Joaquim que viesse pregar aqui, o Jesus do pastor Joaquim estaria aqui. E é Cristo que é digno de adoração. O meu culto, para trás de mim, Satanás. Somente a Deus eu devo adorar, e somente a Deus eu devo prestar o meu culto. Aleluia. Todos nós somos sabedores de que Jesus sai campeão desse deserto, desse confronto. Saindo campeão desse confronto, a Bíblia diz que ele vem pela região baixa, passando por Naftali, por Zebulon, para que se cumprisse uma profecia. E o texto diz que ele então começa a vocacionar os seus primeiros seguidores, ou missionários, ou discípulos, que se tornariam futuramente os seus apóstolos. E diz a Bíblia que ele encontra André e Pedro lavando as suas redes, porque eram pescadores. E logo depois encontrou mais 2, que era Tiago e João, filho de Zebedeu. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele então vocaciona todos os seus 12 discípulos para ganhar tempo. Olha para cá, a Bíblia diz que Jesus começa então a fazer milagre. E por consequência dos seus milagres, é fato, isso aqui não precisa de alguém estudioso para entender. Há muitas pessoas, muita gente estava perto de Cristo por algo que ele de fato podia oferecer. Uns queriam tocar, como a mulher do fluxo de sangue. Zaqueu desejava ver, porque aonde Jesus estava, por causa dos milagres, dos sinais, agregava de fato uma grande multidão, de aproximadamente em torno de 3.000 a 5.000 pessoas, dependendo da ocasião. Então a Bíblia diz, uma das mensagens que Jesus pregou, que é impactante, é o sermão da bem-aventurança. De Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, nesses 2 capítulos nós vamos encontrar aproximadamente 111 versículos só de ensinamento de Cristo. Ali ele dá o seu maior sermão, porque ele aborda vários temas. Ele fala sobre o perdão. Em Mateus 6, 14 e 15, ele fala sobre a oração, que quando orar não precisa ser como gentio e nem como os hipócritas que pensam que no muito falar será ouvido, ou como os gentios, que também como os hipócritas que levantam suas mãos nas esquinas e nas sinagogas, querendo aparentar aos homens. Ele dá um exemplo dizendo: faz o seguinte, quando você for orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, porque o Deus que te vê ocultamente, ele já te recompensou. Mas ele não só fala da oração, ele fala sobre o jejum, ele fala sobre fazer caridade, dar esmola. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, ou vice-versa. Jesus, ele vai dando o seu sermão, vai atraindo muita gente, a sua fama vai sendo rolada. Agora preste bem atenção, eu entro aqui e concluo. O que me chama a atenção é que Jesus sempre pregou, sempre anunciou o quê? O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Uma certa feita, Jesus está envolto de muita gente, e a Bíblia diz, pastor Jefferson, que eles pedem a Jesus um sinal. Que sinal o Senhor nos dá de fato da sua vinda ou do fim do mundo? Aí Jesus dá o exemplo do templo. Ele diz: está vendo o templo? Sim. Pois bem, eu derrubo e em 3 dias eu construo. Só que eles não entenderam, porque Jesus não falava do templo, Jesus falava do seu corpo. Jesus falava da sua morte e da sua ressurreição. Um outro sinal que Jesus dá sobre a geração incrédula que lhe acompanhava, ele disse: querem sinal? Pois bem, eu vou te dar mais um. Assim como Jonas ficou 3 dias no seio do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará no seio da terra. Então Jesus, está claro no texto, para a gente ganhar tempo, olhe para cá. Jesus sempre anunciou, Jesus sempre pregou que de fato morreria, que sofreria a cruz, que passaria por tudo que passasse, que escarneceriam dele, que zombariam dele, que ele traria sobre o seu corpo cicatrizes terríveis. Jesus anunciou o seu sofrimento. A Bíblia diz, Isaías fala que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, ok? Então dá a entender que essa mensagem de morte e de ressurreição para os discípulos não é novidade. Pelo menos não é para ser.
Por quê? Porque eles estavam com Jesus, pastor Joaquim. Só que Jesus é entregue. Jesus, de fato, ele morre na cruz. Para onde os discípulos vão? Aonde está Pedro? Porque mostra Pedro negando, esquentando fogo, não mostra? Tá bom. Mas aonde estão os discípulos? Porque Jesus falou que ressuscitaria, mas até agora nada. Aí diz o texto que os discípulos estão trancados dentro da casa. Eu vou repetir isso aqui em alto e bom som. Os discípulos, eu estou falando de Pedro, eu estou falando de André, eu estou falando de João, eu estou falando de Mateus, eu estou falando de Bartolomeu, eu estou falando dos discípulos que cearam com Jesus, que comeram com Jesus, que viram Jesus fazer milagre, pastor Romildo. E cadê os discípulos? Segundo a tradução da King James vai dizer que os discípulos não só estão trancados dentro de uma casa, eles estão trancados dentro da casa, desmotivados, tristes e chorando. Mas diz o texto que o desejo das mulheres que acompanhavam Jesus era ir para o sepulcro. E qual era o desejo delas? Levar a especiaria para embalsamar o corpo, para perfumar o corpo. Por causa da decomposição, aquelas especiarias eram para evitar o mau cheiro. E diz o texto que as mulheres tinham uma preocupação, pastor Jefferson. E qual era? Pastor Jefferson Ribeiro. Qual era a preocupação das mulheres? De 5:30 da manhã às 6 da manhã aproximadamente elas partem. Marcos diz que é Maria Madalena, outra Maria, só que João diz que era Joana. Mas independente de quem era, eram 3 mulheres. Elas vão, o desejo é embalsamar o corpo, mas a preocupação existia dentro dela. E qual? Quem é que vai remover a pedra? Por quê? Porque remover a pedra é serviço braçal, requer esforço. Então a preocupação delas é: quem removerá a pedra? Mas eu acho lindo Deus trabalhar. Por quê? Porque aquilo que era preocupação a elas, no caminho, quando elas chegam, aquilo que era problema, já não é mais. Aquilo que era obstáculo, já não é mais. Você não entendeu? Vou repetir. Quando elas estão indo pensando no problema, quando elas chegam lá, aquilo que era o problema, foi removido. Ah, meu Deus. Pastor, não estou entendendo. Pega essa palavra. Enquanto você está pensando como vai ser, o teu Deus já está trabalhando lá na frente. Eu estou sentindo graça aqui, eu vou repetir. Enquanto você está pensando como que vai ser, como que a porta vai abrir, como que a providência vai chegar, como que o milagre vai acontecer, você pensou aqui e Deus está trabalhando aqui. Quem removerá a pedra? Queria um pouquinho d'água. Quem removerá a pedra? Quando elas chegam, segundo o que diz Marcos, diz que quando elas estão lá, que a pedra está removida, elas encontram com um jovem de roupa resplandecente, branca, roupa branca, roupa branca. Olha para cá. Só que Mateus diz diferente. No mesmo texto, falando do mesmo assunto. Ah, pastor, o que Mateus fala? Marcos viu um homem, um jovem branco, vestido de branco e a sua roupa reluzente. Mateus diz de fato que veio um anjo do céu, que quando ele desce para remover a pedra, houve um terremoto. E os soldados que estavam guardando a porta do sepulcro, caíram como mortos. Brum. Segura. Eu acho que é o Evangelho de Lucas que diz que parece que Maria está conversando, pensando ser o jardineiro. E ela se aproxima e diz: fala para mim aonde colocou o corpo do meu Senhor.
Fala para mim. Só que ele não dá resposta. E de repente Maria vira as costas. Parece que eu vejo a cena. Ela vai indo. Quem sabe cabisbaixo. E de repente aquilo que para ela era o jardineiro chamou-a pelo nome. Maria. Não. Ovelha que a ovelha conhece a voz do seu mestre. Ovelha que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Porque quando ela pensa que é o jardineiro, mas não é o jardineiro, não é o jardineiro, é o olheiro. Quem é Cristo. Quando ele falou Maria, ela já virou, já veio se prostrando e em reconhecimento dizia: Rabone, mestre. Eu vim dizer uma palavra para você. Ele não está morto. Ele não está pendurado numa cruz. Ele não está num quadro pintado. Ele não está numa estampa de camisa. Ele está onde, pastor? Estevão viu ele à direita do Deus Todo-Poderoso. Pega na mão de alguém do seu lado e diga: fica tranquilo que aquele que trabalha na frente está vivo. Vai. Meu Deus, meu Deus. Olha para cá, olha para cá. Jesus conversando com Maria disse: faz o seguinte, vai lá e diz aos meus irmãos. Quem? Os discípulos. Eu vou dizer o que para eles? Jesus falou assim para Maria: vai e diga aos meus irmãos que eu vou diante dele pela Galileia. Ok. Olha o texto. O texto diz que ela sai dali impactada. Por quê? Porque viram Cristo já em um corpo incorruptível. Que privilégio. Quem viu? As mulheres. E aí o texto diz que ela sai dali, chega lá onde estão os discípulos trancados, com medo, ninguém tem motivação para pregar. Ela chega lá e diz assim: Pedro, levanta a cabeça. O que está acontecendo, Maria? Está amarela, está pálida, o que está acontecendo? Está sendo perseguida? Vem cá que eu vou te contar o que eu acabei de ver. O que você viu? Ele está vivo. Não, peraí. A gente dá glória a Deus porque a gente crê. Mas a Bíblia diz que os discípulos olhou para Maria e nem moral deu. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles não acreditaram. Não, peraí. Talvez tenha aqui uma justificativa por que não creram. E qual é a justificativa? É que o testemunho das mulheres antigamente não tinha valor. Talvez aqui está uma justificativa. Então tá bom. E eles, por não crer, continuou no mesmo estado que estava. Como? Trancados, tristes, chorando e com medo. Que honra, hein, varão? Meu Deus do céu. Olha para mim. O texto diz que já que não creram no testemunho das mulheres, Jesus então vai aparecer pela segunda vez. Ah, é? E agora a quem ele aparece? Segundo o que diz a Bíblia, Lucas é que enfatiza isso, pastor Romeu. Diz que agora ele parece a 2 discípulos. Ah, é? Quem é? A Bíblia dá o nome de um que é Cleópatra. Mas e o outro? Uns falam assim André. Outros dizem que é Lucas. Mas é 2 discípulos. E qual é a intenção dos dois ou o sentimento dos dois? Diz o texto que eles vêm conversando. Qual é o assunto? Eu acho que o assunto era esse. Já é o 3º dia. E até agora nada. Vamos voltar para a pesca. Vamos voltar para as atividades. Aí sabe o que diz o texto? Eles entenderam que era um viajante. Se aproxima a 3ª pessoa entre os dois. E de repente disse assim: ó como Jesus é lindo. Que conversa trocais entre vós. Aí um olhou para o outro e falou assim: és tu o único peregrino aqui em Jerusalém? Não sabe dos acontecimentos a respeito de Jesus, o Filho de Deus, varão aprovado em palavra e em obra? Perceba que eles conhecem as obras, mas não conheceram quem é que estava falando com eles. Uau, espera aí. Dando testemunho de Cristo, mas não identificaram a voz de Cristo.
Nós poderíamos até falar aqui que é uma geração parecida com a nossa. Até conhece os milagres, mas não consegue, não tem sensibilidade para ouvir a voz. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os olhos deles estavam como escamas. Enquanto eles estão desmotivados no caminho, o texto diz que Jesus exponha diante dos dois as Escrituras, falando desde Moisés, passando pelos profetas, mas nem assim eles entenderam que era o Cristo. Quando está chegando perto da aldeia, ó, olha para cá, se você não der glória a Deus agora, olha isso aqui. Quando está chegando perto da aldeia, Jesus vai se retirando. Jesus é lindo. De repente, o judeu é receptivo, né? Aí os dois falaram assim: ô viajante, fica conosco, porque já é tarde. Jesus falou: deu no que eu queria, entrou para dentro. Pera. Diz o texto que eles estão assentados à mesa para comer. E segundo a cultura, quem parte o pão é o visitante. Olha para cá. Jesus pega o pão. Só está os três. Pastor Romildo? Só está os três. Quando Jesus pega o pão e levanta para o céu para partir, um olhou para o outro e falou: Pastor Jefferson, aonde está o reconhecimento? Foi porque Jesus levantou o pão e partiu? Poderia até ser, porque discípulo conhecia como Jesus erguia pão para o céu e partia. Mas a identificação que de fato foi Jesus, ou que era Jesus ali agora, naquele presente momento, não é porque Jesus levantou o pão para o céu e foi partir. É que um olhou para o outro e falou assim: não olha para o pão. Pegou ou não? Não, vou repetir. Tira os olhos daquilo que é material, daquilo que é físico. Como não estou entendendo? Não, tira o olho do pão. Olha para onde? Olha para a mão, olha para a mão. Quando olhou para a mão, qual foi a identificação? A mão dele estava furada. Um olhou para o outro e falou: Ele está vivo. Quem pode levantar a mão e dar glória para ele? Olha para cá. Diz o texto que quando eles identificaram o cravo da mão, um olhou para o outro e falou: eu sabia. Aí o outro falou: como que você sabia? Me dá a palavra, a revelação. Sabe por que eu sabia? Identificamos ele agora por causa dos cravos da mão. Mas quando ele pregava para nós no caminho, lembra que a palavra dele, o ensinamento dele, a mensagem dele queimava, ardia no coração. Eu tenho uma mensagem para alguém aqui essa noite. Quando você ouve a palavra, por mais simples que ela seja, sendo Bíblia, queima. Porque sabe por quê? Eu vou falar. Sabe o que nós temos hoje nas nossas igrejas? Termômetro de mensagem. Eita, pastor? Fulano pregou demais. O outro não falou nem da vírgula que tinha no texto. O outro se equivocou, citou texto errado. Para com isso. Eu quero te perguntar: você é termômetro? Ou quando você ouve a palavra, o coração queima? O coração queima. Quando o coração queima, alguma expressão você esboça. Vou repetir. Quando você ouve a palavra e o coração queima, tem que partir de nós algum tipo de atitude. Como é o nosso comportamento? Olha para mim. O texto diz que Jesus, conversando com os dois, disse: vai lá e diz aos meus irmãos que eu vou adiante dele pela Galileia. Diga que eu estou vivo. Só que detalhe, quando eles foram falar, Jesus simplesmente dentro da casa some. Porque aquele não está no corpo como estava. Ele não está glorificado.
mas ele já está num corpo incorruptível. Imagina os dois discípulos chegando lá, pastor Jeff dizendo assim, ó, Jesus está vivo. Aí Pedrão, como assim? Aí os dois, comemos com ele. Não, mas comer é pouco, me diga mais alguma coisa. Vimos a marca dos cravos nas mãos. Não, mas sabe o que eu fico mais impressionado no texto? É que a Bíblia diz que mesmo assim, com todas essas provas, eles não acreditaram. Olha para cá. Já que não creram no testemunho das mulheres, não creram no testemunho dos dois irmãos, Jesus fala, esses discípulos está com o coração muito fechado. Talvez tenha até motivo, a perseguição estava terrível. O líder que era o líder de fato, cadê? Falou que via, até agora nada, mas já apareceu 2 vezes e eles não creram. Aí Jesus, acredito que Jesus dá uma batidinha no peito e fala assim, já que não creram nas mulheres, nem nos dois de Emaús, eu vou ter que ir pessoalmente. Não, você não pegou, vou repetir. Não creram no primeiro testemunho, não creram no segundo, não, também não. Então Jesus faz o quê? Jesus fala assim, eu vou pessoalmente. Pera. Jesus quando chega, ele não bateu na porta. Eita. Só que é interessante que Jesus poderia aparecer, pastor Romildo, em qualquer lugar da casa. Por que a Bíblia usa a expressão que Jesus se apresentou no centro da casa? Peraí, tem uma mensagem de Deus aqui. Jesus poderia aparecer em qualquer canto da casa. Por que a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio da casa, no centro da casa? E os discípulos estavam como? Tristes, chorando e com o coração endurecido. Pastor, e qual é a mensagem de Jesus no centro da casa? Em outras palavras, quando a Bíblia diz que Jesus se apresenta no centro da casa, Jesus está olhando para eles dizendo assim, sabe por que vocês estão assim? Porque vocês tiraram a visão, o olho, o foco de quem é o centro. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês estão tristes, mas eu sou o mesmo. Vocês estão chorando, mas eu sou o mesmo. Vocês não querem ir para pregar, não quer pregar, não quer, mas eu sou o mesmo. Não, vocês não estão tão desmotivados. E Jesus está dizendo, eu ainda continuo no centro. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu ainda sou o controle. Sabe o que Jesus está dizendo? O medo é seu, o choro é seu, a incredulidade pode até ser sua, mas pega. Jesus está dizendo, eu sou o meu. Estou no centro. Olha para cá. Estou no centro. E Marcos 15, ou melhor, 16, 14. Jesus lança sobre o rosto de todos a sua incredulidade e a dureza do coração. Espera aí, gente. Eu não estou falando de ímpio. Eu estou falando de Pedro. Eu estou falando de alguém que comeu com ele. Eita, já fiz arte. Eu estou falando de alguém que estava com ele, que viu ele multiplicar pães e peixes, que viu ele ressuscitar mortos. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? Esses mesmos não estão crendo. Dificuldade de crer. Eu não vou entrar nesse detalhe. Aqui eu encerro. Jesus olhou para todos eles e disse, ide. No Evangelho de João, Jesus disse, paz seja convosco. Mas no Evangelho de Marcos, Jesus disse, ide. No Evangelho de Mateus, Jesus disse, vão a todas as nações e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no Evangelho de Marcos, Jesus disse, ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Segura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aqui,
estes sinais seguirão aos que creem. Está vendo? O crer está antes do batismo e antes do sinal. Eita. Eu não vou entrar. Olha para cá. Por que nós temos dificuldade em crer? Por que somos céticos por algumas coisas? Eu queria fazer uma pergunta a vós outros. Olha para cá. Deus mudou? Então, se Deus não mudou, Ele continua sendo provedor. Se Deus não mudou, o ouro e a prata está com Ele. Se Ele não mudou, para Ele não tem impossibilidade. Tudo é possível. E por que nós não cremos em algumas coisas? Eu assisti ao pastor Romildo ontem pregando, orando por milagre, por cura, Deus usando ele em revelação e profecia. 10 almas foram salvas. Mas você quer ver uma área que nós mais temos dificuldade? É a área das finanças. É a área que a gente tem mais dificuldade. Porque uma coisa, irmãos, bom é receber. Agora você quer confrontar e arrumar briga, fala em dar. Aí o coração fica que nem os discípulos. Não vou generalizar. Mas espera aí, nós estamos num evento missionário. E eu falo disso aqui com propriedade. Eu falo disso aqui com conhecimento de causa. Eu sei o que é um missionário no sertão da Paraíba. E vou lá hoje, esse ano de novo, Natal Missionário. Pastor Wesley falando para mim, pastor Jeff, esses dias, com lágrimas nos olhos, de uma menina de 13 anos, que prega em 3 comunidades, a pé, porque não tem carro. E sabe qual é o sonho dela? O sonho dela, com 13 anos de idade, ela chega da escola, meio-dia. Ela diz para a vovó dela, que é a líder do ciclo de oração: não me incomode que até 1 hora eu estou orando. 13 anos. O Wesley falou para mim, sabe qual é o sonho dela? O sonho dela é ter uma Bíblia de estudo. Esse dia eu estava pregando num evento, numa cidade, e contei, não sei por que eu entrei no assunto e contei também dela. Uma irmã com lágrimas nos olhos falou: fala para ela que o sonho está realizado, eu vou dar a Bíblia. Uma Bíblia. O missionário chora para ganhar um carro. Não é zero, um carro usado para bater o sertão, para pregar o evangelho. Não é para ir para o shopping, para pregar o evangelho. Eu vi o vídeo do missionário, as crianças que o Avante cuida. Eles não querem luxo, eles querem comida e um lugar bom, tranquilo, para cultuar. Porque muitos cultos é feito debaixo de árvore. Espera aí, gente, aonde está o nosso coração? Olha para mim. Aonde está o nosso coração? Aonde estava o coração do jovem rico? Aonde estava o coração de Judas? Aonde estava o coração de Ananias e Safira? Ei, olha para cá. Em que lugar Deus ocupa no meu coração? Eu tenho feito essa pergunta para mim, pastor Jefferson. Porque hoje eu tenho um carro para andar fazer a obra. Mas eu tive aqui num dia do Avante e o motor do meu carro estava fundido. Dei tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Esses dias mesmo, eu disse para minha esposa, peguei R$1.000, sem ter, na fé, pastor Jorge. Fui levar para uma obra missionária. Eu poderia ofertar dentro da minha igreja, porque eu estou em construção. Olhei para minha esposa e disse assim: você sabe que a terra é boa. Minha esposa é crente. Minha esposa olhou e falou assim: se Deus está falando, faça. Eu ofertei R$1.000, agora, setembro, mês passado. No mesmo mês, Deus me abençoou com 11 vezes mais. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém.
Deus não deve nada para ninguém. Levanta as suas mãos. Olha para cá. Eu vou descer, irmãos. Eu vou descer que eu estou sentindo Deus aqui. Olha para cá. Você quer viver algo grande? Não. Você quer viver algo sobrenatural? Sair do patamar baixo e ir para algo mais elevado, aonde Deus quer nos levar? Quer? Deus pode fazer isso. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: nós estamos num congresso missionário. Então, se é um congresso missionário, isso aqui é uma conscientização. Isso aqui é uma conscientização do quê? Da obra missionária. Ok? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa foi a palavra de Jesus aos discípulos. Tem lugares que eu não vou, mas o pastor Luciano vai, lá no sertão da Paraíba. Ele foi numa comunidade, a maior comunidade de cigano da América Latina. Ganhou o líder da comunidade para Jesus. Batizou o líder e a esposa. Hoje, o líder da comunidade é pastor dentro da comunidade. RF Produções. Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Baruch, PG, Gabriela Rocha, dentre outros. Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD, gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções.